Bom dia a todos, obrigada pela presença de quem está aqui ao vivo com a gente agora e também quem está acompanhando a gravação pelo YouTube. Vamos começar mais uma sessão da decolagem previdenciária. O tema agora, o de hoje é o número 14 do processo judicial e vou compartilhar aqui com vocês um mapa mental e também fico à disposição para a gente ir conversando, trocando algumas experiências. Bom, vamos lá. Processo judicial, a gente que é advogado sabe que é todo o procedimento que envolve o poder judiciário, né? Que tem a necessidade de comprovar que a parte é legítima, que ela tem um pedido, que esse pedido vem de uma causa de pedir, de um objetivo, de algo que encontrou resistência, por isso vai procurar a justiça. Na parte previdenciária, a gente discute muito em relação ao prévio requerimento. O que seria esse prévio requerimento? É a necessidade de buscar primeiro a via administrativa, o INSS, para depois discutir esse pedido na justiça. A previsão legal é de que, quando for pedido inicial para concessão do benefício, ou quando for buscar um serviço da Previdência, do Regime Geral de Previdência Social, como, por exemplo, um serviço, atualização de CNIS, outro serviço, reabilitação profissional. Quando for o pedido inicial para concessão ou para que o INSS preste um tipo de serviço desse, a gente tem sim que passar pela via administrativa. Primeiro, para o INSS tomar ciência do que se pretende, ele não sabe quem está em casa, quem precisa regularizar um CNIS, quem precisa passar por uma reabilitação para voltar para o mercado de trabalho, ou para se readaptar na mesma função. Então, para isso, a gente precisa passar primeiro pelo INSS, pela via administrativa, mas não precisa encerrar todas as instâncias. Tendo um pedido, passou o prazo de resposta ou a resposta foi negativa, já pode partir para a fase judicial. Quando não precisa passar pelo administrativo, quando for, já tem a negativa do INSS, não precisa voltar para essa via administrativa. Quando for pedir uma revisão desse benefício, seja porque tem algum erro dessas teses que já são conhecidas, ou porque o INSS deixou de fazer uma análise de acordo com o que é previsto pela legislação, não considerou algum período, não considerou algum salário de contribuição, a atividade especial, o restabelecimento, como é o caso desses benefícios em pente fino, em revisão de manutenção. Então, esse benefício foi cessado indevidamente, a gente pode pedir direto na via judicial o restabelecimento. A manutenção, um exemplo bacana da manutenção é a pensão por morte. Vamos supor, quem ficou, o cônjuge ou companheiro, né, sobrevivente, conseguiu a pensão por morte, mais um benefício só por 4 meses, por exemplo. Então, ele pode pedir na justiça uma manutenção desse benefício. O que seria essa manutenção? Olha, eu vou comprovar que o relacionamento é de período superior a 2 anos, né? Não é um relacionamento inferior a 2 anos. Então, eu vou comprovar e eu quero que esse benefício seja mantido nos termos da lei. Outro exemplo, dependente inválido, que está chegando aos 21 anos de idade, precisa solicitar que esse benefício é mantido. Então, dá entrada no processo, comprova a deficiência, a invalidez, fala, olha, esse benefício tem que ser mantido de forma vitalícia. Outro exemplo que não precisa do prévio requerimento são as ações declaratórias. O que são essas ações declaratórias? Recebeu agora um exemplo bem atual. Esse pente fino atual que vem para BPC e para benefício por incapacidade. Muita gente vai receber a convocação e vai ter esse benefício, o BPC, encerrado com a cobrança de algum valor que o INSS considera que foi pagamento indevido. Então, o INSS ficará nessa cobrança. E
as pessoas, muitos também, têm interesse em declarar que não deve esse valor para o INSS. Então, a gente dá entrada no processo que é chamado ação declaratória de inexigibilidade de débito, de inexistência de débito, para constituir, para declarar que esse débito não pode ser cobrado pelo INSS representado pela Fazenda Nacional. Então, esses são alguns exemplos do que não exige o prévio requerimento, né? E deixei aí para vocês esse lembrete do tema 350 do STF, por quê? Ele é bem bacana, utilizei outro dia na aula da pós para falar com o pessoal sobre aspectos gerais, né, do processo judicial. Ele explica muito bem o que entra nesse prévio requerimento, o que não entra e como funciona todo esse entendimento do prévio requerimento. Aí, outro dia, eu estava assistindo um curso sobre petição inicial previdenciária e eu percebi algumas dúvidas e inseguranças do pessoal que estava assistindo e aprendi bastante também. Foi muito, muito bom o curso mesmo. E eu lembrei de que quando a gente fala de processo previdenciário, também tem a parte da competência e as dúvidas sobre ações previdenciárias e acidentárias. O que é o previdenciário? Que não tem relação nenhuma com a incapacidade, não tem relação alguma com o tipo de trabalho, o ambiente de trabalho, a atividade que é exercida. Então, se for uma ação pura previdenciária, Justiça Federal, né, a Vara Federal ou o JEF, e a competência delegada ela é utilizada quando não tem sede da Justiça Federal a menos de 70 quilômetros do domicílio do autor, tá? Aí, a competência delegada, existem portarias dos tribunais, né, dos tribunais regionais, que falam quais são as varas estaduais que atendem como competência delegada da Justiça Federal. Ou uma exceção que entra na vara previdenciária e envolve benefício acidentário é a pensão por morte acidentária. Ela não vai para a Justiça Estadual, ela continua na federal. E também quando ocorre algum acidente de trabalho para o segurado especial. Segurado especial, aquele de regime de economia familiar, o grupo que exerce atividade rural. Então, esses casos vão para a vara federal, tá? Tudo que for previdenciário. O que vai para a justiça estadual? Os benefícios acidentários puros. O que seria isso daí? Benefício que a incapacidade ela é gerada por um acidente típico de trabalho, aquele que tem dia e hora, por exemplo, um corte, uma queda, um acidente durante o desempenho das atividades, ou quando essa incapacidade ela vem na origem do ambiente de trabalho que exerce as funções. Um exemplo, quem atua com produtos químicos pode ter alguns problemas de pele, respiratórios. Então, esse seria um benefício acidentário se gerar incapacidade. Ou em relação ao tipo de função que é desempenhada. Exemplo, funcionário, eu lembro bastante de uma história de frigorífico, que numa determinada região, vários funcionários desenvolviam o mesmo tipo de lesão. Eu acho que era gancheiro, que era o nome da função, que ficava durante várias vezes no dia, colocando aquela carne, aquele frango no gancho, subindo e descendo o braço. Isso daí acabava gerando uma lesão de ombro, de braço, também se enquadra como benefício acidentário. Então, acidentário relacionado ao trabalho e previdenciário não relacionado ao trabalho. Tá? Até aqui tranquilo, gente? Prévio requerimento de competência? Beleza. Aí aqui a chave, né, do processo judicial, que é a petição inicial, que é a cartinha que a gente manda, é como se fosse uma carta, eu quero entrar com um processo, vou discutir judicialmente
com o Álvaro. Nós temos aqui uma demanda, eu quero entrar com processo contra o Álvaro. Só que a gente precisa de um intermediador para decidir essa questão. Então, eu não falo diretamente com ele, eu utilizo o intermediador. Quem é o intermediador? É o juiz. É como se fosse o fiscal desse processo. Ele é quem confere essas informações para identificar se eu posso entrar com processo, se eu tenho fundamentos para isso, se o meu pedido é legítimo, e aí ele olha e fala: olha, Álvaro, aqui, ó, tem um pedido contra você, agora você tem que se defender. Então, essa cartinha a gente tem que utilizar nossas melhores armas, nossos melhores argumentos para comprovar que não estamos utilizando de forma ilegal do Poder Judiciário, de toda a máquina pública. Então, aqui eu deixei o artigo 319 com essas indicações do que é principal conter nessa petição inicial, né, previdenciária. Mas também tem aquele mapa mental que eu já compartilhei com vocês, mas vou reenviar hoje. Ele está lá no Drive, né? Mas eu vou reenviar, em que no mapa mental a gente coloca até um roteiro de como discorrer sobre tudo isso daqui. O que a gente tem que prestar bastante atenção nessa petição inicial? O juízo que é dirigido, isso aqui é em relação à competência, à jurisdição desse processo. A qualificação, quem é o autor, quem é o réu desse processo, né? O fato e os fundamentos. O fato é a história. Por que você entende que tem direito a essa pretensão, esse pedido que você faz? No processo, os fundamentos, como o seu caso se enquadra na lei. O pedido, que é a sua pretensão real, mesmo efetiva. O valor da causa, a gente tem que prestar bastante atenção. Se tem vencidos, vincendas, ou se é só um período fechado, um valor determinado, se tem parcelas sucessivas para cobrar, sempre que for obrigação de trato sucessivo de parcelas mensais, a gente tem que calcular o passado e mais 12 para frente, tá? Também em relação às provas que pretende demonstrar, em relação às provas, eu tenho visto muitos despachos de juiz falando o seguinte, que quando vem o despacho para réplica, fala assim, que é para se manifestar em réplica, né, sobre a contestação e especificar as provas. E aí fala que não serão aceitos pedidos de provas genéricos. Tem que indicar o que você salientou na inicial e pedir a produção de provas de forma pertinente com a defesa apresentada e os documentos que já estão no processo. Ou seja, pedido de provas, posterior juntada de documentos. Não, esse daí o juiz considera como genérico. Pretendo a juntada de documento XYZ. Olha, eu quero produzir provas através de expedição de ofício para a empresa, o empregador, anexar o PPP, demonstrando as atividades desse colaborador. Pode ser até mesmo num pedido de benefício por incapacidade. Um exemplo. Não, eu quero o meu pedido de provas que seja oficiado ao Hospital X para anexar no processo a cópia do prontuário médico, tendo em vista que o paciente faleceu e os herdeiros habilitados querem que seja realizada uma perícia indireta nesse prontuário para buscar a procedência desse pedido no processo. Então, a prova tem que justificar, e o ideal é a gente já mostrar, elencar isso desde a petição inicial. Senão, lá na frente, no despacho saneador, não vai ser aceito, tá? Em relação à opção pela realização da audiência de conciliação, eu costumo concordar. Por quê? Nós temos aquela previsão aqui em São Paulo de que se o laudo da incapacidade for positivo e não tiver discussão em relação à carência, qualidade segurado, o INSS costuma oferecer acordo. A gente tem recebido também
várias propostas de acordo em ações de pensão por morte e de BPC. E agora a gente tem o Desjudicializa Prévio, que são os 10 temas que não haverá mais recurso se tiver processo em andamento. O INSS abre mão de recorrer para implantar o benefício e pagar os atrasados. Então, é interessante deixar essa opção pela realização da conciliação, tá? Já os parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo que fala da petição inicial, ele fala sobre como fazer, como agir em relação à falta de informações essenciais no processo. Quando o autor, né, consegue demonstrar que não teve acesso à informação, essa informação é essencial, alguma parte, a outra parte, ou um terceiro impediu esse acesso, quais são as medidas que podem ser tomadas pelo autor e pelo judiciário. Quando a gente fala de benefício por incapacidade, tem aqui esse artigo 129A da Lei de Benefícios. Eu, particularmente, gosto bastante desse artigo, porque ele acabou virando um roteiro para a petição inicial de incapacidade. Você já vai ter que colocar lá qual o diagnóstico do seu cliente, o tipo de incapacidade que esse diagnóstico gera. Você vai ter que discorrer, perguntar para o seu cliente por que, por que não consegue desenvolver suas atividades de trabalho cotidiano de acordo com os sintomas e o diagnóstico dessa doença. E aí já dá para montar a petição inicial. A gente tem visto muito despacho com certidão de irregularidade, salientando o artigo 129A, dizendo o seguinte: justifique que não há coisa julgada deste processo com aquele outro de número anterior. Isso daí acontece muito, um exemplo que a gente está aqui essa semana tratando. Tem um cliente que nos contratou ontem pela terceira vez desde 2021. Ele teve uma incapacidade inicial de um acidente, mas era um acidente que não foi. Ele estava desempregado na época, não era relacionado ao trabalho. Aí ele recebeu durante um ano. Na prorrogação, o benefício foi cessado. Fizemos novamente, recebeu durante quase 2 anos. Agora foi cessado também na prorrogação. E agora tem a necessidade do terceiro processo. Então, é certeiro que vai distribuir, e apesar de explicar na inicial, o juiz vai pedir para justificar nesse processo, tá? Então, qual a dica que eu passo para vocês aí, uma estratégia que a gente utiliza por aqui? Quando chegar o cliente para dar entrada no processo, pega o CPF dele e coloca na busca lá do PJLTRF3. Vai aparecer os números de processo que ele teve. A gente vai ter que abrir, anotar o número do processo, olhar o número do benefício, o ADER, o período que ele estava discutindo, olhar se a incapacidade, a origem da incapacidade é a mesma e fazer aquele famoso distinguish, né? E explicar por que que esse pedido atual não tem relação com o anterior. No meu conceito, que é difícil a gente explicar isso para o juiz, falar, excelência, se o número do benefício lá atrás era 10, 20, 30, 40, 50, o segundo era 50, 70, 80, 90, e agora a gente está discutindo o 40, 90, 80, 30, não tem nada a ver. E são datas de entrada de requerimentos diferentes. Mas é mais ou menos o que a gente tem que utilizar. Olha, o processo tal discutiu o número do benefício com essa DER e documentação médica da época própria. O segundo, ele tem esse número de benefício, a outra entrada de requerimento e a documentação médica do período de A a Z. E esse outro aqui é porque ele não recuperou a condição e a situação atual é esta. Então, a gente tem sempre que utilizar esse artigo aí e até mesmo no atendimento na entrevista com o cliente, né, para ter um acesso a um bom desempenho, um bom desenvolvimento
um bom processo previdenciário. Até aqui tranquilo, gente? Então tá ótimo. Vamos lá. Tutela antecipada. Isso daqui ah, é bem recorrente, né, o nosso pedido. Deixei aqui um aviso, né, do risco sobre a determinação para devolver os valores recebidos. Então, uma recomendação aí para dar uma estudada no tema 692 do STJ, 799 do STF. Porque na tutela de urgência, a gente discute o risco da demora. Qual prejuízo a demora desse processo de marcar uma perícia, de ter um resultado efetivo, pode trazer na vida desse cliente? E já a tutela de evidência, quando tem documento que o INSS não tem como comprovar, ah, que não tem direito a essa cobertura previdenciária, ou também a de evidência cabe quando tem um julgado vinculante dos tribunais superiores em relação a essa condição, a esse pedido, algo bem similar. Faz o pedido, avalia se não é interessante colocar o pedido na inicial, mas pedir para que a tutela seja avaliada em sede de sentença ou depois da perícia. Por quê? Existe esse risco de ter que devolver os valores. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho sobre a contestação, o prazo da contestação, e aí muita gente comenta: ah, mas o INSS, que representa a Fazenda Pública, não recorreu. Eu vou pedir o prazo da contestação, eu vou pedir a revelia contra o INSS. Gente, não cabe, tá? Tá aqui, ó. A revelia não produz efeito se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Se pesquisar esse tema aqui, vocês vão achar muita jurisprudência. Salvo engano, tem até do STJ um tema que menciona que, mesmo que o INSS não apresente contestação dentro do prazo, não se aplica a pena da revelia. Ele vai ter direito a praticar os atos processuais a partir daquele momento que ele se deu por ciente no processo e apresentou a primeira defesa. É uma pena, né? Mas fazer o quê? Em relação à perícia, deixei aqui os artigos para utilizar. E esses artigos são do CPC, a gente já está cansado de ver isso daí, mas o que eu quero deixar com vocês em relação à perícia são uma estratégia que é utilizada, que é bem interessante para impugnar o laudo pericial. Em relação à existência ou não de incapacidade, essa conclusão é difícil a gente reverter através de uma impugnação, até mesmo tendo um assistente técnico. Então, o que a gente recomenda? No laudo, apontar se foram cumpridos todos os requisitos, todas as obrigações do perito nessa avaliação pericial. O artigo 473 do CPC e o artigo 59 dessa resolução do Conselho de Medicina, Federal de Medicina, colocam um roteiro do que deve conter nesse laudo pericial. Quando o perito coloca vide laudo, como resposta a um quesito, ou ler o item e tal, isso daí não é resposta. Todos os quesitos devem ser respondidos objetivamente, tá? Então, salientar, impugnar o laudo e colocar, eu quero esclarecimentos e, de acordo com o artigo 473, o inciso menciona o inciso do CPC ou da resolução do que ficou faltando nesse laudo pericial, indicar o que não foi feito, para quê? Para desconstituir o laudo, não a conclusão. E com isso, talvez salientar para que tenha um esclarecimento ou algo mais favorável ao pedido do seu cliente. E também deixei aqui um parecer do Conselho de Medicina de São Paulo, que o perito ele não pode dar diagnósticos no laudo pericial, na avaliação pericial dele.
ele não pode alterar isso daí, ele não pode, como se fosse se meter no diagnóstico e tratamento desse cliente nosso, do autor, do periciando. O que ele pode fazer é se manifestar em relação à capacidade ou incapacidade, deficiência, é, nesse sentido. Não cabe a ele dar diagnóstico ou investigar algum tipo de doença, porque ele não está ali como um médico assistencialista naquele ato pericial dele. Bom, a sentença é o ato que encerra a primeira instância do processo, é aquela primeira manifestação sobre a decisão dos pedidos, né, realizados por autor e réu, primeira manifestação do juízo. E aí, depois da sentença, a gente vai para a parte dos recursos, né? Quando a gente está em processo que envolve fazenda pública, tem algo chamado remessa ou reexame necessário, que muitas vezes o juiz coloca lá na sentença, essa sentença não se sujeita à remessa ou reexame necessário para o Tribunal Superior. E aí, como que a gente sabe se está sujeito ou não? O artigo 496 do CPC, ele coloca um rol bem interessante, é bem didática a leitura, mas só para resumir, né? Como é que funciona isso daí? Quando a condenação for menor que 1.000 salários mínimos, não está sujeita ao reexame necessário. Ou então, quando ela está fundamentada em súmula, acórdão ou algum entendimento dos tribunais superiores vinculantes. Também não precisa passar pelo reexame necessário, mas o INSS costuma recorrer por conta, é o meio que eles têm de suspender e buscar um entendimento único para determinados assuntos. Como, por exemplo, agora a gente tem esse questionamento já tem algum tempo em relação à atividade especial do vigia, do vigilante, né? E aqui tem os artigos do Código de Processo Civil que fala dos recursos. Eu tenho um roteirinho, uma tabelinha de recursos do processo civil, eu vou colocar no Drive para vocês, que aí eu coloco o prazo, o recurso, quando cabe e para qual autoridade é dirigido. Vou compartilhar isso daí também com vocês. Trânsito em julgado é quando não tem mais nenhuma forma, as partes não têm mais como discutir aquele pedido, não cabe mais recurso naquele processo. O artigo 502 do CPC fala que a decisão ela é definitiva e imutável. Não é verdade, né? Porque a gente tem a ação rescisória, que tem que seguir alguns ritos, mas ainda existe. E temos também, salvo engano, desde dezembro do ano passado, um julgado, uma decisão do ministro Fux que fala, ele dá uma abertura para ação rescisória até mesmo no juizado especial federal. Vou dar uma pesquisada se eu achar novamente. Eu tinha salvo, mas eu troquei o aparelho celular e perdi a memória. Vou anotar aqui para compartilhar com vocês essa decisão, tá? Aí, continuando. Execução de sentença. Ela pode ter só a obrigação de fazer, ela não tem nenhum valor, não envolve nenhum valor, por exemplo, obrigação de fazer uma averbação, uma declaração, algo nesse sentido. Temos os RPVs de até 60 salários mínimos, que é bem mais rápido, né? A partir do registro, em 60 dias é feito o pagamento e fica liberado para saque. E os precatórios a partir de 60 salários mínimos, que precisa entrar na proposta orçamentária de um ano e recebe no ano seguinte, no exercício seguinte, a depender do ano da época que entra na proposta que é cadastrada essa requisição
desse pagamento como precatório. De novidade, a Doutora gente tem Camila, aqui. Oi, pode falar. deixa eu interromper. Sim. Existe o parcelamento do precatório? Eu vi algumas portarias nesses anos passados de que alguns precatórios foram pagos até determinado valor num exercício e ficaram com saldo para exercícios seguintes. Tá, ou seja, há a possibilidade do parcelamento. Há a possibilidade do parcelamento. Aí depende do orçamento, né, do poder público para esses pagamentos, né? Eu não Se tive for nenhum alto, desses parcelados, mas eu vi vários colegas e vi que tinham uma portaria com essa determinação. tá joia. Obrigado. Imagina. E aí, de novidade, a gente tem aqui o Desjudicializa Prev, que são os temas que eu mencionei lá em cima, que por isso que é importante concordar com a conciliação, porque são 10 temas que, quando chega no fórum, quando chega no cartório, eles têm um prazo de 60 dias para fazer essa triagem, separar para o determinado fluxo de trabalho, e aí os que se enquadrarem, eles vão ter prioridade para o INSS não contestar. Se tiver algum recurso, o INSS desiste desse recurso, não vai recorrer nesse processo e tem que propor acordo. Quando o valor do benefício for de até um salário mínimo, a implantação do benefício é em até 30 dias, tá? E o RPV, o precatório, também tem prioridade para expedição e registro para esse pagamento. Esses 10 temas estão listados nessa portaria. Eu vou mandar para vocês também. Eu tinha programado um curso, né, que eu acabei não fazendo, desmarquei no dia, sobre o Desjudicialize, explicando direitinho. Eu vou colocar os slides também para vocês. E aí, quem tiver interesse, vai avisando, a gente pode marcar um dia, um bate-papo sobre o Desjudicializa. Fizemos um dia, né, doutora Armando, na comissão, uma tarde lá em reunião. Foi bem proveitoso, é bem interessante esse assunto. Perfeito. E aqui, como relevante, o endereço do autor para definir a competência, precisa comprovar esse endereço. Se esse autor for uma pessoa vulnerável, né, está buscando um benefício assistencial, algo nesse sentido, existe uma regrinha que ele pode buscar o ponto de atendimento da assistência social mais perto dele para fazer uma declaração de endereço, isso é válido. A certidão de irregularidade da inicial, a gente tem que prestar bastante atenção, porque se não cumprir todos aqueles requisitos, após o despacho, o ato ordinatório para cumprir, esse processo pode sim ser extinto, e isso causa um prejuízo para o cliente, retrabalho para a gente, para o escritório. Recomendamos sempre acompanhar os expedientes e prazos do PJE, né, do Juizado da Justiça Federal de São Paulo, TRF3. Esses expedientes e prazos, quando a gente abre aquela tela do PJE TRF3, você vai lá em acervo, né, e expedientes do advogado, do procurador, não lembro a palavra agora. Mas também abrindo o processo, naquele canto direito, parece três tracinhos, assim, três ou quatro tracinhos. Se clicar ali, vai abrir o expediente. E aí você olha até quando você deve cumprir seu prazo e quando vence o prazo do INSS. Com isso, é possível acompanhar melhor os andamentos do processo, e se organizar. Se tiver alguma urgência nesse caso, você pode até mesmo se dar por ciente nesse expediente. E aí já começa a contar o prazo para a próxima movimentação no seu processo. E encerrando, deixei aqui no final o tamanho máximo dos arquivos que a gente pode anexar, seja no PJE da Justiça Federal e também no TJ, como funciona isso daí. Mas coloquei lá no Drive o manual do ESAGE, do TJ, e o manual do PJTRF3 também, para servir aí
de base para utilizar. Agora, eu estou aqui à disposição de vocês. Alguém quer compartilhar algo interessante sobre esses processos judiciais? Ah, tá uma maravilha, tá todo mundo animado. Então tá ótimo, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigada e conto com vocês Nós semana já que estamos em vem. ritmo de feriado. É,